Boa noite, meus queridos. Que a paz de Cristo esteja na sua vida, no seu lar, com toda a sua família. Eu quero deixar para todos vocês nessa noite uma pequena meditação da palavra de Deus nesses tempos difíceis, tempos de crise que estamos enfrentando. A saudade é grande, mas eu sei que nós estamos juntos e unidos no mesmo Espírito, porque Ele é que nos une a Deus. Quero deixar com vocês um texto da palavra de Deus, sobre ele queremos meditar hoje à noite, sobre Apocalipse capítulo 4, e o verso 1, que diz o seguinte: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Eu não quero falar sobre o Apocalipse, nem ligar os fatos com o Apocalipse. Simplesmente eu estou usando esse verso porque ele traz duas coisas que é sobre elas que eu quero falar nessa noite. Uma palavra citada duas vezes no mesmo texto, que diz depois. Depois do quê? Depois de todas as coisas virão outras coisas. Depois de uma luta virá uma vitória, depois da vitória virão outras lutas e assim sucessivamente. Então nas nossas vidas sempre e constantemente vai haver depois. O antes nós não nos preocupamos muito com ele. A nossa preocupação normalmente é com o depois. Todos nós conhecemos muito bem a história de José. Mas a história de José não começa com aquele menino mimado pelo seu pai, aquele que tinha vestimenta diferente. Não. A história de José começa depois que ele foi jogado numa cova. Depois de passar por várias dificuldades, ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Então, às vezes, nós não queremos enfrentar os depois da vida, e esses depois normalmente significa adversidade, dificuldade, porque nem sempre nós entendemos que é depois dessas circunstâncias que Deus tem algo especial para nós. Deus promete bênção, Deus promete vitória, Deus promete estar conosco, e Deus sempre está conosco em todas as circunstâncias. Só que Deus diz também que nós precisamos passar por esse processo. E é nesse processo que muitas vezes nós enfrentamos as piores dificuldades. Queremos a vitória, queremos alcançar, queremos avançar, mas não queremos passar pelo processo. Estamos sempre em busca de um atalho, em busca de algo rápido, em busca de algo que vai nos fazer chegar mais fácil, principalmente se não tivesse dificuldade. Observe que nos sonhos de José não tinha cova, não tinha uma mulher maluca e muito menos tinha prisão. Mas todas essas coisas já estavam no processo que Deus precisava fazer com que José passasse por eles para chegar aonde, não onde José quis chegar, mas aonde Deus quis que José chegasse. Esse tempo que estamos passando, nenhum de nós estava preparado, muito menos queríamos passar por ele. Mas não tenha dúvida que Deus já tinha planejado tudo. Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos, já foram somados, já foi contado. A palavra de Deus nos exorta dizendo que não cai nenhum fio de cabelo na nossa cabeça sem que haja a vontade permissiva de Deus. Então nada acontece na nossa volta, nada acontece nas nossas vidas, nada acontece no nosso mundo sem que Deus não tenha conhecimento e Ele não está de todas as formas dizendo sim ou não por aquilo que devia acontecer. Então, para depois de tudo isso, vamos aprender que Deus realmente está no controle. As dificuldades, as diversidades que estamos enfrentando hoje é para nós aprendermos isso. Muitos de nós vamos ficar chateados com os acontecimentos, ninguém aceita isso. A princípio todos nós revoltamos, o mundo está de certa forma
com um problema seríssimo por causa dessa enfermidade. E muitas pessoas, muitos governos, muitas pessoas das classes altas, daqueles que estão responsáveis por resolver o problema, vai perder o controle. Mas Deus nunca perde o controle. Então, para mim, esse continua sendo um tempo novo que Deus tem para a sua igreja. Quando o homem faz, Deus não faz. Mas quando o homem não é capaz, aí Deus faz. O que Deus quer mostrar para nós, para o mundo, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está mostrando para nós, para o homem, que muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, que entendemos tudo, e de repente, uma coisa tão pequena faz a gente ficar tão apavorado, porque Deus está mostrando, sou eu que tenho nas mãos o controle de todas as coisas. Então vamos entender que depois de tudo isso, isso vai passar. A Bíblia afirma que vai passar os céus e a terra, ou seja, tudo que está inserido ou contido nele vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Daniel não se tornou governador das províncias porque não comeu os manjares do rei e nem bebeu do vinho do rei. Isso é um negócio que era resolvido entre o homem. Agora, depois que Daniel foi passar na cova, aí sim ele viu claro, e ficou claro não só para ele, mas para todo o povo da ocasião, quem era Deus, qual é o Deus que ele servia, né? Então, nesse tempo, há muitos homens envolvidos com isso, buscando medicamentos ou mecanismos para combater a doença. Agora, depois de tudo isso, virá o agir de Deus. E é desse agir de Deus que nós, como igreja do Senhor, temos que colocar a nossa esperança. Não importa o que vai acontecer, não importa o que os homens vão fazer ou deixar de fazer. Depois de tudo isso, virá o agir de Deus, e principalmente para abençoar as nossas vidas. Ele está preparando um novo tempo para a sua igreja. Nada desse mundo tem importância para Deus. A única coisa que interessa para Deus é a sua igreja. Então, se você é igreja, fique tranquilo, porque o melhor de Deus está por vir. Não precisamos nos preocupar com as catástrofes que vão acontecer. Se nós somos a igreja do Senhor, existe promessa para nós. Então, se tem algo que Deus vai proteger nessa terra, é a sua igreja. A história de Noé também não iniciou na construção da arca. Ele falou com Deus. Deus chegou para ele, passou para ele as medidas, ou seja, entregou o projeto e disse: Noé, faça uma arca, faça um barco, né? Porque eu vou destruir esse mundo, e nesse barco que você vai salvar você e a sua família. Então, até aí houve comunicação com Deus, Deus deu as diretrizes. Se você olhar para o texto, você vai perceber que depois disso, Deus nunca mais falou com Noé. Aí eu imagino a situação de Noé. O que Noé fez? Simplesmente obedeceu aquilo que Deus o mandou fazer. A história de Noé, na verdade, começa quando a arca foi parar e parou sobre o monte de Ararat. Durante o dilúvio, Noé simplesmente se organizou para enfrentar o depois do dilúvio, o depois daquela tragédia. Até então sua família estava salva, ele tinha tudo para recomeçar a terra, ele só não sabia como seria isso, para depois de tudo isso se organizar, se inventar para começar de novo. Então Deus está nos dando para nós nesses últimos dias como igreja, e escute bem isso, certo? Talvez muitos de nós não temos entendido isso ainda, para nós nos reinventar, para nós nos organizar, valorizar algumas coisas, para nós revermos alguns conceitos, reconhecer que nós, seres humanos, não sabemos nada, não entendemos nada e que nós dependemos unicamente e exclusivo de Deus. Vamos olhar para a Bíblia, vamos observar aqui Jó era um dos homens mais importantes da face da terra. Muito rico, porém temente a Deus. É claro, mas Jó se tornou alguém depois que ele raspou as suas lepras com caco, passou cinza, raspou a sua cabeça
Em meio àquela situação, Jó foi convidado a desistir e até amaldiçoar o seu Deus. Depois que passou tudo isso, em meio a seus amigos, em meio a pessoas que ele tinha estimação, ele grita: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus porque eu tenho andado com Deus. Então nós, querido, que Deus não está conosco só na bonança, Deus não está conosco só nos momentos fáceis, Deus está conosco sempre, independente das circunstâncias que vamos enfrentar, Deus sempre vai estar conosco. Vamos olhar um pouco para a história de Pedro. A história de Pedro não começa quando ele emprestou um barquinho para Jesus. Jesus chegou para Pedro e disse: olha, põe o seu barquinho mais na frente, eu quero usar ele para pescar, sem pedir se podia, se quanto que ia cobrar pelo aluguel, enfim. A história de Pedro também não foi só porque ele foi convidado, ou ela inicia quando ele foi convidado para ser discípulo. A história de Pedro começa quando ele nega a Jesus. A história de Pedro começa em meio à multidão, quando Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou das suas palavras, que Pedro, você vai me negar. Depois disso, Pedro ficou alguns dias sem ver Jesus, sem falar com Jesus. Só depois daquela pesca desastrosa, quando Jesus encontrou com Pedro outra vez, agora frente a frente, olho no olho, e Jesus, ao invés de chegar para Pedro, como seria normal qualquer um de nós esperar, que Jesus ia chegar para Pedro e chamar-lhe a atenção e dizer: Pedro, eu bem que te avisei, né, mas você não deu a mínima para aquilo que eu te falei. Não, Jesus chegou para Pedro, simplesmente pergunta: Pedro, você me ama? Querido, essa palavra é muito forte. Precisamos entender que Deus não está preocupado com aquilo que somos, nem o que fazemos. Que Deus está preocupado sim com aquilo que nós somos, com aquilo que Ele quer que nós sejamos. Que para Ele nós somos filhos e nunca vamos deixar de ser filhos. Então, talvez diante desse caos que se instalou nas nossas vidas nesses últimos dias, essa seja a pergunta que alguns de nós estamos fazendo para Deus. Senhor, será que tu me amas? Por que eu? Por que nós? Afinal de contas, nós somos teus filhos. Então, depois que tudo isso passar, é que Deus vai perguntar a mim e a você: você me ama? Ou seja, você ainda me ama? Quando tudo isso passar, não seremos mais os mesmos. Mas o tempo para o nosso preparo, para nos prepararmos, é agora. Então não vamos entrar na pilha do todo mundo. Você, eu, nós não somos todo mundo. Nós somos a igreja do Senhor. E só a igreja do Senhor tem promessa. Então vamos olhar um pouco para a história de Jesus. A história de Jesus não começa com Jesus, Maria e José numa manjedoura. A história de Jesus começa quando ele dá um brado na cruz do Calvário e diz: está consumado. Aí começa a verdadeira história de Jesus. É a partir da cruz que temos o perdão de pecados, que temos a salvação garantida e a vida eterna garantida com Ele. Então não tem crise para quem tem Cristo. Observe isso e guarde isso. As crises sempre existiram. Na minha última live eu disse: os problemas sempre existiram e sempre vai existir. Os problemas existem para nós resolvermos. Essa dificuldade não será nem a primeira e nem a última que nós vamos enfrentar. Precisamos entender que se nós temos Cristo na nossa vida, não existe crise, não existe dificuldade. É por isso que Paulo expressa em suas palavras: ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. Foi por ela que Jesus morreu. Então, tudo que Jesus vai preservar aqui na face da terra é a sua igreja. Tudo pode ser destruído à nossa volta, mas nós somos a igreja de Cristo aqui na face da terra. Então, que vamos entender isso. Esse é o tempo de Deus. Nós só temos que entender isso. Tempo de deixar de abraçar.
Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse é um tempo de deixarmos de abraçarmos, de estender as mãos uns pelo outro. É o tempo de deixar de congregarmos. É o tempo de adorarmos o Senhor junto. Mas esse é o tempo de Deus. Tempo difícil, sim, mas é o tempo de Deus. Os governos do mundo podem perder o controle, mas Deus jamais perderá o controle dessa situação, por mais caótica que ela possa estar representando para nós. Novo é diferente. Novo requer um monte de aprendizado. Tudo que você compra novo tem muitas coisas que você já usa por um punhado de tempo, mas o novo requer você dar uma olhadinha no manual, como é que funciona. O novo requer adaptações. O novo às vezes nos assusta. O novo dá medo, mas é o novo de Deus. E nesse tempo Deus está preparando para a sua igreja um novo. Eu tenho certeza que ao passarmos por isso, que isso vai passar no nome de Jesus, como tudo passa na face da terra. Nós vamos gloriarmos na presença do Senhor e poder dizer como dissemos até aqui, e sempre vamos poder pronunciar essa palavra: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria de orar por você, abençoar o seu lar, abençoar a sua família nesta noite, no nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus eu quero abençoar cada lar, cada família. Pai, os lares que estão enfrentando dificuldade, adaptação, os lares que estão, ó Deus, incomodados com a situação que faz parte do ser humano. Nós temos dificuldade muitas vezes em entender o novo, em adaptarmos com tudo aquilo que não faz parte da nossa rotina. Temos por tendência, ó Deus, sermos rotinados com as coisas, queremos fazer as mesmas coisas, queremos ser as mesmas coisas sempre. Queremos entender, ó Deus, que o novo do Senhor requer de nós atenção para aprendermos o que é que o Senhor está falando, o que é que o Senhor está querendo de nós, a tua igreja, nesses tempos difíceis. Abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe as nossas crianças. Senhor, que o lar de cada um dos teus servos seja ricamente abençoado por ti. Aliás, ó Deus, essa tem sido a nossa oração ao longo de todo o tempo. Nos nossos primeiros 12 dias de oração, nós não fizemos outra coisa a não ser clamar pelo nosso lar, pela nossa família, para que o Senhor abençoasse, que as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que os casais sejam abençoados, para que a paz do Senhor pudesse reinar nesse lar. Não permita que esse acontecimento venha roubar isso. Nós já tomamos posse dessa bênção. Nós já decretamos que o nosso lar é abençoado. Nós já decretamos que seta maligna nenhum vai cair sobre nossa tenda. Nós decretamos que na tenda do justo não vai faltar o pão de cada dia. Na tenda do justo não vai faltar saúde que o Senhor levou sobre si, sobre o madeiro, as nossas enfermidades. Então, Deus, nós queremos continuar crendo que tudo muda, tudo passa, mas o Senhor não muda. E o Senhor sempre vai estar, sempre estará com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Enche os nossos corações de paz, de alegria, faz-nos confiar no Senhor e entender que o homem falha, o homem erra, o homem talvez perde o controle, mas tu, ó Deus, o nosso Deus, está no controle e o Senhor vela por cumprir a tua palavra e o Senhor com certeza está ansioso por vir buscar a tua igreja. Então permita que nesse tempo, por mais difícil que ele seja um tempo de nós aprimorizarmos, de aprendermos, de nos preparar, para que quando as trombetas soar, a tua igreja subirá com o Senhor, com os anjos, e estará contigo para todos sempre na glória. Senhor, abençoa o teu povo de modo especial, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação, os nossos líderes que estão lutando, Senhor, ferozmente para vencer essa batalha. Eu quero que o Senhor abençoe, Senhor, os médicos, enfermeiros, todas aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente, Senhor, tendo que enfrentar esse vírus cara a cara para poder salvar a vida de outras pessoas. Abençoa eles, guarda a família deles, abençoa a nossa nação. Cuida de nós, Senhor. Nós sabemos que Tu és nosso Deus e independente de qualquer coisa, Tu continua sendo o nosso Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Até a próxima live, meu querido. Que Deus abençoe você, a sua vida, o seu lar.
fica na paz do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus.